Nono, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas, tá? Lembrando que no final do capítulo 4, nós falamos sobre a definição de mistura homogênea e mistura heterogênea. Para quem não se lembra, mistura heterogênea é aquela formada por componentes, substâncias que não se misturam, ou seja, formam duas ou mais fases. Vamos observar esses exemplos. O exemplo da esquerda é um filtro de ar automotivo que foi utilizado para separar partículas sólidas do gás, que é o ar, né? A cor escura se deve às partículas sólidas que ficaram retidas, né? Essas coisinhas que ficaram presas. No esquema da direita, temos amostras de água antes de um tratamento e após o tratamento. Como a gente pode observar, antes do tratamento ela tá escura, né? Ela tá marrom com um monte de coisinha boiando. Depois ela fica sem nada, né? Nenhuma partícula sólida e límpida, transparente. Bom, vamos ao que interessa. Como são feitas as separações de misturas heterogêneas? Primeiro, as sólido-sólido. Isso foi uma coisa que eu comentei também. Toda mistura entre sólidos é heterogênea. O primeiro método é a catação, que é um método manual, né? Você vai com as mãos separando as substâncias, as partículas que você quer. Então, devem ser coisas grandes, né? Objetos grandes, grãos grandes. Catar feijão, separar os feijões ruins dos bons. E nesse exemplo, nós temos trabalhadores separando diferentes materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva em Arraial do Cabo em 2018. Seguindo, nós temos a separação magnética, que é utilizada para separar objetos magnéticos de objetos não magnéticos. No exemplo aí, vocês podem ver um guindaste com uma extremidade magnética, como se fosse um ímã gigante que vai atrair os objetos de ferro. Então, vai separar os objetos de ferro daqueles objetos que não são feitos de ferro, para posterior reciclagem. Na peneiração, que também é chamada de tamização, nós temos a separação de grãos maiores e grãos menores. E esse método de separação é muito utilizado na construção civil para separar o cascalho da areia durante a preparação da argamassa. A gente vê também objetos desses na cozinha, né? Tem a peneira, que também é utilizada, né, para separar grãos maiores de grãos menores e até mesmo líquidos, né, de sólidos, de grãos, de sementes. A gente também pode utilizar a peneira. Seguindo, temos a flotação. A flotação é uma técnica utilizada para separar dois sólidos que têm densidades diferentes, introduzindo um líquido de densidade intermediária. Lembrando o que é densidade. Gente, densidade é a razão da massa de uma substância pelo volume ocupado por ela. Então, aí nós temos o exemplo entre areia e serragem, que são separados pela adição de água líquida, que possui densidade intermediária. Então, a areia tem densidade maior, fica no fundo, a água intermediária fica no meio e a serragem tem a densidade menor e fica por cima. A levigação. Levigação consiste também em um método de separação entre dois sólidos de densidades diferentes, mas não para inserir a água no recipiente, e sim para você fazer um arraste de água. Então, a água leva as substâncias menos densas e mantém as substâncias mais densas. O exemplo da levigação é o trabalho do garimpo, né? O garimpeiro utilizando água para retirar barro e areia da mistura. Caso haja ouro,
Por ser um material denso, o ouro é um metal pesado, ele ficará no fundo da bateria. A bateria é esse objeto que os garimpeiros utilizam. Dissolução fracionada. Gente, a dissolução fracionada também é uma mistura entre dois sólidos que vai ser separada colocando um líquido, só que, na verdade, um desses sólidos se dissolve no líquido, tá? Então, nós temos um soluto e um solvente. O que é o soluto? É o que será dissolvido. Em geral, é um sólido. E o que é o solvente? Aquele que irá dissolver o seu soluto. Em geral, um líquido. Nesse exemplo, temos uma mistura entre areia e açúcar. O açúcar se dissolve na água, mas a areia não. Então, a gente coloca a água, mistura, o açúcar vai se dissolver na água e a areia não. Então, dessa forma, nós podemos separar a areia da mistura entre água com açúcar. Beleza? E agora? E a água com açúcar? Nós podemos evaporar essa água e no final vai ficar só o açúcar puro, sem água. Beleza. Chegamos agora na atividade 1, que vocês devem realizar. Temos apenas 2 exercícios. E depois seguimos para separação de misturas heterogêneas entre um sólido e um líquido. Vamos lá. Decantação. É um método que consiste num tipo de separação de mistura em que o seu sólido é mais denso do que o seu líquido, tá? E aí você aguarda, espera que o seu sólido todo decante, vá para o fundo do recipiente. Dessa forma, a gente consegue separar o líquido que vai ficar em cima do sólido que vai ficar no fundo. Nesse exemplo, temos a água barrenta, que tem a fase sólida, o barro, que é mais densa e sedimenta-se, e a água fica na parte de cima. Temos um exemplo aqui bem interessante de centrifugação, que é um tipo de decantação, só que com a utilização de um equipamento, né, que é a centrífuga. Em algumas situações, apenas a ação da gravidade não é suficiente para sedimentar as partículas sólidas em suspensão. Nesses casos, utiliza-se um equipamento conhecido como centrífuga, cuja alta rotação faz com que as partículas sólidas sejam lançadas para o fundo do recipiente. Essa técnica é conhecida como centrifugação. Em geral, esse tipo de rotação é dada como RPM, rotação por minuto. À esquerda, nós temos um esquema da centrífuga com tubos de ensaio com amostras de sangue. E na fase da direita, nós temos o tubo já separado, ou seja, o soro do plasma. A fase sólida, que é a lá do fundo, né, que é aquela parte bem escura, densa, e o plasma, que é a parte de cima, que é mais clarinha. Dando prosseguimento. Filtração. Gente, filtração é um método de separação bem comum, né? Quando a gente faz café, a gente pode filtrar, né, aquele pó do café da água, né? A água quente vai extrair os componentes ali do café que são solúveis em água e o pó vai ficar retido no papel de filtro. Então, ocorre uma filtração. Olha aí que interessante, esse filtro, ele foi confeccionado com garrafa PET. Olha, material reciclado, bem interessante. Filtro confeccionado com garrafa PET, areia e cascalho. Quando o líquido proveniente da decantação da água barrenta é filtrado, as partículas sólidas ficam retidas no filtro, enquanto a água mais limpa atravessa-o. Bem interessante. Um outro tipo de filtração, como eu
mencionei para vocês, adição de água no pó do café para o preparo da bebida. Observe que a água adicionada é incolor e o líquido filtrado é preto, porque haviam substâncias solúveis em água ali naquele pó do café. Seguindo. A aparelhagem que nós já trabalhamos também lá no primeiro bimestre, que é a aparelhagem padrão para filtração em laboratório. Aqui ocorre um método de separação para mistura de água e areia. Olha lá, um recipiente chamado Becker, o funil com papel de filtro e coletado lá no seu recipiente. Vamos para a separação de mistura líquido-líquido, que são diferentes, que são immiscíveis, que não interagem. Também é chamado de decantação, só que a aparelhagem utilizada é bem diferente. Olha aí o esquema da pessoa no laboratório fazendo esse tipo de separação. Um bom exemplo é óleo e água. Eles não se misturam, né? Formam uma mistura heterogênea. Então, olha aí, a gente tem uma fase que é vermelha e uma fase que é incolor, tá? Provavelmente alguma substância incolor e outra com algum corante, tá, gente? Como isso acontece? Como vocês podem observar aqui, tem tipo uma torneirinha, tá vendo? Que tá na mão dele. Ele abre essa torneirinha bem devagar, de forma que o vermelho, que é o mais denso, escoe dentro desse recipiente que é o Becker e só fique lá no funil de decantação ou funil de separação a porção incolor. Seguindo, temos a atividade 2, que vocês também devem realizar, que é sobre as separações de misturas, tanto sólido-líquido como líquido-líquido. E aí nós temos 4 atividades. 5, 6 atividades que vocês devem realizar. Tá bom, gente? Ficamos por aqui e até a próxima.